Olá, gente querida, graça e paz, Pastor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a grande tribulação. O que é e quem vai passar por ela. Convido você a curtir este vídeo, a comentar, compartilhar para que a gente alcance o maior número de pessoas e possa obter o conhecimento da palavra. Queridos, a grande tribulação é um tempo de muito sofrimento no mundo que vai acontecer um pouco antes do fim dos tempos. Haverá guerras, pragas e perseguição aos cristãos. Na Bíblia, existem muitas profecias sobre um tempo de grande tribulação antes do fim do mundo. Em Mateus 24, o texto proferido por Jesus Cristo, conhecido como o Sermão Profético, ele diz que haverá uma grande tribulação como nunca houve antes no mundo e que esta marcaria os finais dos tempos. Ele menciona alguns eventos que haveriam de acontecer. Ele fala sobre guerras e rumores de guerras. Na grande tribulação, um dos sinais também é a vinda do anticristo, como o apóstolo Paulo descreve na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, onde ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Um outro sinal também é o sacrilégio terrível, que é o pecado grave contra a religião ou contra as coisas sagradas. E isto é uma profecia que está no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 27, que diz: sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E no sermão profético, em Mateus 24, também Jesus faz menção a esse sacrilégio terrível que haverá de vir na grande tribulação. Ele diz, no verso 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Um outro sinal, queridos, da grande tribulação é que haverá pragas, fome e desastres naturais. E isto é mencionado no livro de Apocalipse, capítulo 16. Agora, pouco antes de gravar este vídeo, estava vendo a notícia. No país de Marrocos, houve um grande terremoto, onde mais de 800 pessoas morreram. Um outro sinal são os falsos profetas, onde o próprio Senhor Jesus nos alertou no seu sermão profético, dizendo: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Haverá também grande perseguição a judeus e cristãos. Também Jesus falou: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Uma das grandes perguntas que as pessoas fazem é: quando vai acontecer a grande tribulação? A verdade é que ninguém sabe o tempo exato que vai acontecer. A Bíblia só diz que vai ser um pouco antes do fim dos tempos. Existem muitas teorias, mas só saberemos com certeza quando tiver acontecido. A grande tribulação e o fim do mundo podem acontecer em qualquer momento, mas vale lembrar que muitas coisas faladas por Jesus já aconteceu desde o primeiro século e continua até hoje, como por exemplo a perseguição aos cristãos. No nosso país não há ainda uma perseguição física, porém há sim uma perseguição ideológica, há uma perseguição política. Há alguns lugares que, se a gente disser que somos crentes, seremos odiados, sofreremos perseguições. As universidades, por exemplo, em nosso país, é uma prova disso. A verdade, queridos, é que à medida que os anos se passam, as coisas vão piorando. Outra questão sobre a grande tribulação é por quanto tempo ela vai durar. Algumas pessoas usam a passagem do livro de Daniel para dizer que vai durar 7 anos. Por outro lado, Deus tem uma noção de tempo diferente de cada um de nós, como o apóstolo Pedro diz em sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A verdade é que as indicações de tempo nas profecias bíblicas normalmente são simbólicas. A Bíblia apenas diz que, por causa dos escolhidos, a grande tribulação vai ser abreviada. Uma outra curiosidade que muitas pessoas têm sobre a grande tribulação é se a igreja vai passar por ela. Veja bem, existem 3 correntes de opinião sobre o que vai acontecer com a igreja durante a grande tribulação. Essas teorias sugerem que o arrebatamento vai acontecer
Primeiro, antes da grande tribulação, e portanto a igreja será preservada deste sofrimento. Para estes, os salvos não irão passar pela tribulação, mas quem ficar ainda terá oportunidade para se arrepender. A segunda teoria fala que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação. Para estes, a igreja só irá passar por uma parte da tribulação, que são os primeiros 3 anos e meio, mas logo depois será arrebatada antes dos piores acontecimentos. A terceira e última corrente sobre este assunto fala que a igreja será arrebatada e que, portanto, Cristo voltará depois da grande tribulação, onde a igreja só vai ser levada no fim da tribulação, quando Jesus voltar e o mundo acabar. A verdade, meus queridos, é que só saberemos depois de acontecer. Passando ou não pela grande tribulação, duas coisas são certas. A primeira é que Cristo irá voltar. Ele virá buscar uma igreja santa e lavada pelo seu sangue. A segunda é que todos os cristãos que permanecerem fiéis até o fim serão salvos e, portanto, irão morar no lar celestial com ele. Nisto, as 3 interpretações concordam e é nisto que a gente tem que se apegar. É nas promessas do Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois quando eu for, irei preparar um lugar e voltarei para que onde eu esteja, estejais vós também. Se você gostou deste vídeo, curta, comente qual a sua opinião sobre o assunto, compartilhe esta palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.